Olá, sejam bem-vindos ao programa Palavra em Debate. Estamos, como sempre, todas as quartas-feiras, às 14h, trazendo um tema especial para discutir com vocês, ter esse momento com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o alcance da música cristã nos tempos atuais. Muito se fala do crescimento dos cristãos. A cada dia, serviços, músicas e outras coisas vão surgindo. E a gente quer um pouco discutir sobre isso. Qual é esse alcance? Em tempos de modernidade, um dos estilos de música que tem crescido a cada dia é o estilo gospel. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos, o gospel é o segundo gênero musical mais consumido no país, perdendo apenas para o estilo sertanejo. A prova disso é o fato desse estilo, em 2010, ter movimentado cerca de 1,5 bilhão de reais. Segundo uma pesquisa de mercado recente, a previsão é que ainda continue em crescimento, ultrapassando 33% nos próximos anos. Sem dúvida, o crescimento deste mercado é resultado do número crescente de evangélicos brasileiros. Qual é essa valorização? Como é que funciona? E para isso, estamos aqui com as pastoras Ana e Rose. Boa tarde, tudo bom? É sempre muito bom estar aqui discutindo coisas do reino de Deus. Amém. Eu quero começar falando, Rose, sobre isso, porque nas igrejas a gente fala muito sobre esse alcance. E existem os jovens, existem os adolescentes, existem as crianças, e com esse alcance da música, como é que você tem visto esse crescimento dentro da igreja? Bom, a igreja ela já existe, né, para louvar ao Senhor, né, para viver esse clima de adoração. A gente sabe que o homem ele foi formado para louvor e glória do Senhor Jesus, né, ao nosso Deus. Então a gente vê que nós já somos no nosso ambiente, as crianças já crescem estimuladas a adorar e a louvar e a viver esse clima de louvor e de música, que a gente chama hoje de música, que é intitulada música gospel. Então essa valorização dentro da igreja já é algo muito forte mesmo. E é interessante que a gente observa hoje que essa importância, ela existe e cada vez ela amplia-se bastante. Porque antigamente nos cultos, dava-se muita ênfase a alguns momentos e o louvor era um momento muito pequeno, né, Ana? E a gente via assim, momentos onde a ênfase era muito pequena em vista do louvor. E isso já tem ampliado mais, né, dentro de alguns ministérios. E é interessante que a música, ela sempre representa um estilo de vida. Então, conforme o estilo de vida que a pessoa tem, ela se identifica com o estilo de música, o sertanejo, o hip hop, as danças urbanas, o canto urbano. E a religião, a fé evangélica, ela também tem a sua manifestação como música. E isso, desde que igreja existe, desde que povo de Deus existe, isso acontece. Por quê? Através das canções gospel, né, as canções que trazem as boas novas, a gente então tem essa oportunidade de exaltar o nome do Senhor, de glorificar. A gente sabe que a música também, ela não tem só a sua sonoridade, mas ela tem o seu valor doutrinário. E hoje a gente tem visto coisas muito bem produzidas, músicas que são pura palavra de Deus, né? E às vezes a gente vê também algumas coisas que estão fora. Mas a gente assim louva a Deus porque a música, ela alcança o coração das pessoas. A música é um fenômeno que mexe com o ser humano. Então a gente sabe que a música mexe com a alma das pessoas e a música gospel tem ganhado o seu espaço, o seu reconhecimento na mídia, pela sua qualidade, pela sua produção, pelo seu valor literário, que traz a palavra de Deus, que traz a inserção da palavra de Deus. Então, hoje nós temos uma maior propagação, mas mesmo sem antes de ter a mídia, isso é interessante. A gente tinha essa expansão musical, né? O que veio de outros países, porque nós somos evangelizados pela Europa, pelos Estados Unidos, e depois nós fomos colocando a nossa musicalidade dentro da música evangélica, né? E hoje a gente tem todos os sons, todos os ritmos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. É interessante que
muita gente me questiona o seguinte, principalmente não cristãos, né? Mas é muito fácil falar, porque vocês mexem com o emocional das pessoas. A música mexe com o emocional. É muito difícil para algumas pessoas entenderem isso. É muito difícil delas entenderem que não é que ela mexeu com o emocional, na verdade foi tocante ao coração daquela pessoa. Porque aquele louvor, ele falou com o coração. Ele falou profundamente. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de separar o que é emocional do que é real, é vivência, é vida. Então, é interessante para você que está em casa entender que o louvor, ele não é feito para mexer com sua emoção. Ele é feito para alcançar a sua alma, para falar com a sua alma. Então é um pouco difícil às vezes das pessoas entenderem isso, porque elas sempre acham, não, na hora do louvor, eu escutei até uma coisa assim um dia desses, na hora do louvor eu nem passo por perto, porque eu tenho uma amiga, minha amiga vive insistindo de me levar para a igreja. Quando eu vou para a igreja, na hora do louvor eu disfarço, eu saio, eu vou dar uma voltinha, porque senão isso mexe com o meu emocional. E na verdade ela está fugindo do conflito interior dela. Então, as pessoas possuem problemas, têm dificuldades, têm conflitos, e o louvor, na verdade, ele faz você acordar sobre isso. Ele faz você fazer uma reflexão e você fazer uma escolha racional. Só que muita gente, com medo dessa escolha, foge. Vocês percebem isso? Eu acho que, eu não sei, minha vivência, assim, que a música ela tem um poder muito atrativo, né? E quando uma música ela não mexe com você, ela não toca no seu coração, ela não... Porque o nosso intuito, é interessante isso, doutora, porque assim, nós quando adoramos, na verdade, a gente não quer ser tocado, né? É interessante isso, a gente quer tocar o coração de Deus. E lógico que passa pela questão dos nossos valores. Então talvez essa pessoa às vezes rejeite, porque aquele valor, o valor de Deus, da pessoa de Deus, não esteja nela. Né? Mas quando a gente pensa, eu vou louvar Deus, então a gente pensa assim, eu ser humano me dirigindo a Deus com tudo que eu sou, que eu tenho, que eu penso, meu estilo de vida, né? E eu digo que é um momento de relacionamento, onde Deus volta para a gente, onde a gente se volta para Deus, e há aquela comunicação de apaixonados. Então quando fala assim de música sem emoção, não existe. Não existe. Quando você vê as canções de amor, elas são tomadas disso. As canções de fim de relacionamento. Então, como não mexer com a alma, né? Então, quando a gente trata com Deus, a gente mexe com todo o nosso ser. Inclusive, acho que talvez principalmente, a nossa parte emocional. Mas agora nós vamos ver uma entrevista e vamos ver o que os nossos protagonistas estão dizendo a respeito. Vamos parar de preconceito. É verdade. Tá? E tá mais do que na hora de oficializar que gospel também é cultura. E é cultura realmente, porque além de ser diversão, vamos dizer assim, é uma ligação, né, com o reino de Deus e resgata muitas vezes, não é, Mari? E tanta gente fala, olha, eu não sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou budista, mas eu gosto muito do louvor. Então, ou seja, quebrou as barreiras, quebrou os preconceitos. E esse evento, essa homenagem, foi justamente para conscientizar isso. Gospel é cultura. Eu quero parabenizá-lo por esse momento especial, uma noite abençoada. Parabéns, querido. Foi muito bom reconhecer o nosso trabalho, a nossa labuta e valorizar aqueles que estão começando. Assim, foi uma noite especial. Deus abençoe. Eu amei a noite. Você pode contar pra gente uma experiência assim que você teve de fã, ou pessoa que gosta do seu trabalho, uma experiência que ela teve com Deus através do seu trabalho? Rapaz, essa pergunta é algo que me motiva, é algo que me incentiva a permanecer, porque vários e-mails, várias histórias, uma delas que eu me lembro foi, eu estava cantando no evento e chegou uma menina e falou, olha, minha irmã se converteu, por que você se converteu? Ela começou a ouvir as músicas, aquela música, preciso me entregar em tuas mãos e sempre que eu precisar chamar teu nome. E a outra parte que ela falou, olha, sabe qual que é a maior alegria do meu coração? E aí eu vi uma lágrima saindo assim do olho dela, ela falou, minha irmã faleceu. Mas a alegria do meu coração é que ela se foi, mas ela está ao lado do Senhor. Precisa disso, né? Pessoas com o mesmo propósito, foco, objetivo, no mesmo espaço,
com o mesmo objetivo de adorar a Deus em primeiro lugar, né? Gospel não é considerado cultura na cidade de São Paulo. E nós estamos mudando isso. Nós protocolamos um projeto de lei instituindo o gospel como cultura. Cultura gospel é a cultura da paz. Nós vamos trabalhar. Olha, as outras culturas também vão fazer o seu trabalho. O que não pode é haver discriminação. Acho que é exatamente por isso, né? A nossa essência, nós fomos feitos para servir ao Senhor, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Então, quando a pessoa tenta fugir dessa realidade de ser tocado com louvor, com uma realidade, né? Daquilo que... Porque geralmente os louvores, as canções, elas estão falando da realidade de Deus, da soberania de Deus, de pecado, da realidade espiritual do homem. Ele tem que estar diante dessa realidade, ele acaba se confrontando com isso, ele está querendo fugir da sua própria essência, né? Está tentando fugir da sua essência, que é louvar ao Senhor. Então, de repente, esse conflito, porque ele tenta fugir dessa realidade, ele foi formado, ele foi criado para louvar ao Senhor, e ele está tentando fugir de uma essência que Deus colocou dentro dele, porque ele foi feito para isso. Ele foi feito à semelhança de Deus para adorar ao Senhor, né? A gente vê na palavra de Deus de que o homem, ele tinha um relacionamento profundo com Deus ali no Éden. E esse relacionamento ele foi quebrado por causa do pecado, né? E quando a gente se relaciona de novo com Deus através da salvação, através da purificação dos nossos pecados, do nosso novo relacionamento com Jesus, do novo nascimento com Jesus, a gente se volta, né, a essa nova vida, a esse novo convívio com o Senhor, tudo isso é mudado. Então é a tentativa de fugir dessa essência, que eu acredito doutora, que acontece. Será que, porque assim, quando nós cantamos, tem todo o valor da letra, né? Talvez essa pessoa, será que ela não... Porque assim, ela vai tocar, porque você vai professar com a sua boca, talvez coisas que você não acredita. Meu Deus soberano, nosso Deus... Então você vai falar coisas que ainda não estão... elas não estão ainda dentro do seu coração. E aí você vai falar com a sua boca uma coisa que ainda está distante. E eu acho que às vezes por isso algumas pessoas, que eu percebo isso, algumas pessoas se emocionam muito e outras tem aquela resistência. O fato delas se sentirem frágeis, o fato delas se sentirem tocadas, né? Isso tem que ficar muito claro. Não é porque elas estão emocionais. A fé é racional. É porque elas ouviram, aquela letra foi de encontro com algo, né, internamente, e elas expressaram isso externamente. Quando a música, enfim, ela é emocional. Quando a pessoa ela vai por impulso, ela está ali, ela não está nem prestando atenção na letra. Aquela letra ela não significa algo para a alma dela, ela significa para o corpo dela. Por isso que alguns ritmos, principalmente quando a gente fala de músicas que não são cristãs, por exemplo, elas levam as pessoas pelo ritmo em si e não pela letra em si. Então, tudo que é emocional é impulsivo, é sem controle, é descontrolado. É esse o ponto diferencial. Agora, quando você reflete e aquilo toca, aquele choro, aquela sensibilidade, não é uma reação impulsiva emocional, é uma reação racional, expressiva e externa. E é isso que as pessoas muitas vezes confundem. Às vezes você para uma pessoa que está dançando uma determinada música por conta de um ritmo, falando de uma música que não seja cristã. Qual é a letra? A letra não sabe muitas vezes dizer. Porque ela se deixou levar emocionalmente pelo ritmo ou qualquer outra coisa da música. Agora, quando você para, analisa e aquilo te toca e você expressa, como se você esvaziasse o seu interior naquele momento, expressando um sentimento, mas um sentimento racional, pensado, refletido. É muito diferente. Agora, estou colocando dessa forma porque a gente escuta muito isso. É muito real, Rose e Ana. As pessoas, não, é que os cristãos, eles convertem ou tocam, apelam para o louvor e quase hipnotizam as pessoas. Já escutei coisas assim e não tem nada a ver com isso. Até porque a escolha é racional, né? Não tem sentido ser diferente. É interessante como que a música cristã, ela está tão em alta. E aí as pessoas ficam perguntando por que a música cristã está tão em alta nesses últimos tempos, né? E eu acredito que uma das razões que leva a essa situação
é o poder de transformação da música cristã no coração das pessoas. Justamente por isso, por essa sensibilidade, né, pelas letras que são refletidas, porque o cristão, ele não ouve um louvor e ele simplesmente fica só ali naquela melodia, se emocionando com aquela melodia. Ele vai ouvindo aquela letra e ele vai se apropriando daquele louvor, né, daquilo que está sendo cantado, e aquilo vai causando, Deus vai usando aquela letra para causar transformação na vida das pessoas. Então eu vejo que uma das razões pelas quais a música cristã está tão em alta é justamente por isso, pelo poder da transformação, ao poder da adoração através do louvor, que a gente sabe que o louvor toca o coração de Deus. Mas a gente vê também tanto testemunho de gente que foi transformada por causa de uma música, porque ela passou uma vez na frente da igreja, ela ouviu um louvor, ela não precisou entrar lá na igreja, sentar no banco e ser ministrado. Ela passou na frente da igreja, então ela ouviu no rádio, né? E ela começou a refletir naquela letra e ela teve ali um encontro com Deus e ela foi confrontada para que houvesse uma mudança de vida. Então é interessante isso, porque as pessoas elas estão sendo transformadas pelo poder do louvor. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Olá, você que tem gostado, que tem assistido os nossos programas, a partir de hoje nós estamos oferecendo para que você adquira os nossos DVDs. Com isso você vai poder colocar na tua célula, na tua igreja, ou até mesmo estar presenteando alguém, ou estar revendo os debates que nós temos produzido aqui, que tem sido de excelência. E nós estamos aqui com o e-mail em tela para você entrar em contato conosco e estar fazendo o seu pedido. Nós vamos estar te enviando pelo correio o mais breve possível para que você seja abençoado com os nossos programas. Esse DVD vai ter o programa na íntegra e mais uma mensagem especial para você que vai estar adquirindo. Com certeza você vai ter uma surpresa muito agradável quando você for assistir. E também nós estamos aqui pedindo a sua colaboração, você que é empresário, ou você, meu irmão, que tem sido abençoado com esse programa, nós estamos aí pedindo que você faça esse investimento. Esse programa, ele tem abençoado vidas, ele tem edificado corações, tem dado direção espiritual, e nós estamos precisando de colaboradores, pessoas que entendam sobre o reino de Deus, pessoas que entendam a importância da divulgação da palavra do Senhor, dos conceitos, dos seus princípios. Está aí a nossa conta em tela, você pode ser um contribuinte, você pode também mandar o seu e-mail, procurar saber mais informações do programa. Será, assim, para nós uma honra ter você como nosso cooperador nesse investimento que é do reino de Deus, que é para o Senhor. Venha, faça parte também da propagação da palavra de Deus. Olá, estamos de volta depois dos nossos comerciais. Você está assistindo a Palavra em Debate e hoje o nosso tema é o alcance da música cristã nos tempos atuais. E eu queria falar para vocês que eu li uma pesquisa que eu achei muito interessante da questão da divulgação da música cristã. Diferentemente de outros cantores, a nossa mídia, né, o nosso jeito de propagar é muito mais rápido, porque o povo de Deus tem sede de adoração. Eu achei tão interessante quando eu li isso daí, porque esses grandes produtores, não vou citar o nome, colocavam isso, né, que os cantores evangélicos, eles tinham como se fosse assim algo meio que automático, que as igrejas já o seguissem, já buscassem a música, sendo que os cantores que não cantam música gospel, eles precisam de shows, de muita propaganda, muita verba. E isso mostra também a nossa sede de adoração.
E é interessante, a doutora estava falando de emoção, razão, e eu lembrei aqui de um versículo que diz assim, que Deus habita no meio dos louvores. Então, essa presença que se dá no meio da nossa adoração, ou quando nós confessamos a nossa iniquidade, ou quando nós exaltamos a Deus, então a música gospel, ela tem um fator diferenciado, e ela sempre vai ter esse componente que é a presença de Deus. E isso sempre, agora a doutora falando dessa moça que fica, apela para a emoção, mas não tem como, Deus, ele toca no coração da pessoa. Não é simplesmente uma canção que vai para o ar, mas é algo que encontra um contracanto celestial. É um momento assim maravilhoso que Deus pode se manifestar, que Deus pode curar. Então a música, para nós, ela tem um valor que não é só o ritmo, que não é só a sonoridade, mas ele tem o valor do encontro que vai haver do Filho de Deus com Deus. Então eu estava vendo isso. Então a gente tem uma sede por louvores, a gente tem uma sede por ouvir muitas coisas, né, muitas músicas, e graças a Deus hoje a gente tem bastante estilos que podem adaptar a qualquer estilo que qualquer pessoa queira, mas nós temos a adoração. Então, assim, a música, né, falando de alcance, o alcance dela não é só natural, ela tem um alcance sobrenatural, que impacta a razão e que impacta a emoção. O que vocês acham? Vocês não acham que isso acontece? Né? É algo envolvente, não é algo que não... E é interessante que alguns cantores, no meio evangélico, eles fazem mais sucesso justamente porque eles não são cantores, eles são adoradores. A diferença está muito grande. Porque para o cristão a gente não canta, a gente louva. Essa é a grande diferença, né? E a gente vê muitas pessoas querendo fazer sucesso só cantando. Então, muitas pessoas entram no mercado gospel querendo cantar. E quando elas entram no mercado gospel só querendo cantar, e a gente já tem essa sensibilidade, o cristão ele tem essa sensibilidade, ele não acompanha esse tipo de pessoa. Ele não consegue entrar, esse cantor ele não consegue entrar nesse relacionamento com o mercado gospel justamente por isso, porque ele não consegue elevar o povo a esse nível de louvor e de adoração, não é, Ana e Verusca? Acho que vocês entendem o que eu estou falando. Porque a adoração não é você cantar, o louvor não é você cantar, não é você sair cantarolando. E tem muitos cantores que entram no mercado gospel e acham que é só cantar. E aí eles não conseguem ter tanta dinâmica no meio gospel justamente por isso. Precisa ter mais que uma voz. Sim. Eu vi uma entrevista muito interessante, inclusive que o nosso repórter fez com o pastor Carlos Moisés, da Voz da Verdade, do Grupo Voz da Verdade, até mandar um abraço para todos do Grupo A Voz da Verdade, que ele falou uma coisa bastante interessante uma vez aqui pra gente. Ele disse que existe música e existe adoração, existe louvor. E é difícil às vezes também para o mundo entender isso. E dentro dessa dinâmica, a gente também tem que entender que existe o louvor que pode ser desde o mais simples, uma voz, ou uma voz com um violão, ou enfim, você não precisa de todo um aparato, ou todo um aparato, mas não é o aparato que vai tocar. Enquanto músicas não cristãs precisam de toda uma quantidade, né, de recursos para conseguir envolver na situação ali, né? Agora, outra coisa curiosa é que hoje o mercado gospel, ele cresceu. À medida que as pessoas estão se desenvolvendo nessa parte espiritual, elas necessitam ter mais recursos para poder atuar, para poder levar a palavra e tudo mais. Então, dentro disso, o mercado ficou também interessante. Por isso, Rose, muita gente está entrando para o mercado gospel. Porém, não se mantém. Geralmente são aqueles que crescem absurdamente num primeiro momento e caem em seguida. Não tem sustentação. Porque se você não louvar, que é o propósito espiritual da música cristã, você vai apenas cantar, como você disse, e não vai sustentar aquilo por muito tempo. Então, hoje você pode ver, é claro que existem louvores que tocam numa época, depois, porque naquele momento você estava, né, com aquela questão, e depois o outro louvor já toca numa outra época, porque você está num outro momento, também tem isso, cada pessoa tem um momento. Então, é bastante interessante a gente entender que cada momento você vai exigir. Lógico que uma música não vai ficar sempre em alta, sempre, mas crescimentos assim, muito rápidos e quedas muito rápidas, vale a pena a gente questionar. Eu li outra coisa interessante,
da questão de download, de pirataria. E um dos produtores aí grandes do mercado, eles colocaram assim, os fiéis, os evangélicos são proibidos de clonar, né, de fazer download ou pirataria. E eu falei, mas essa lei é para todo mundo, né? Então eles fizeram uma estatística, a estatística deles era 15% para os evangélicos e 52% para os outros cantores, para as músicas que tem por aí. Então é interessante isso também, porque a gente valoriza o cantor cristão. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima quarta que vem com mais programa A Palavra em Debate. Na tempestade, quem vai cobrir você? Da turbulência, quem vai te proteger? De temer e de chorar, de temer e de sofrer. Agradeça a Deus, irmão, se você não entende. Agradeça a Deus, irmão, a sua exceção, exceção, exceção. Com tanta maldade, não sei o que fazer. Muitos nem na infância tem alguém pra dizer: meu filho, a vida é cruel, não se exponha tanto assim. Eu agradeça a Deus, irmão, se você não me entende. Agradeça a Deus, irmão, a sua exceção, exceção, exceção. Agradeça a Deus, irmão, se você não me entende. Agradeça a Deus, irmão, a sua exceção, exceção, exceção.